Olá, vamos continuar falando sobre este tema tão empolgante que é vocação? Em nossos vídeos anteriores, nós vimos que vocação tem um bonito significado, envolve o chamado de Deus, saber que Deus tem algo especial, específico para cada indivíduo, para cada ser humano que ele colocou na sua criação. Deus, ao criar os seres humanos, confia a este ser humano responsabilidades. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos inteligentes, somos criativos, nós refletimos algo de Deus sobre esta terra. Vejam só, Deus nos confia a responsabilidade de administrarmos a sua criação. Deus entrega o seu belo jardim para que nós cuidássemos dele, para que nós o cultivássemos. E para fazer isso temos que nos envolver, o ser humano teria que agir, enfim, ele teria que trabalhar. E vimos ainda que isso fica muito claro, fica evidente em palavras, verbos que nós encontramos em Gênesis, os capítulos 1 e 2. Verbos, palavras como dominar, encher, subjugar, cuidar, cultivar, nomear, deixam claro aquilo que Deus esperava desde o princípio deste ser humano que ele colocou no jardim. E essa atividade não aparece como algo pesado, difícil, sofrido, mas tudo aquilo que Deus faz é avaliado por ele mesmo como bom, muito bom. É somente após a queda, como nos relata Gênesis, o capítulo 3, que o trabalho parece tornar-se um labor, no sentido de uma tarefa árdua, pesarosa, difícil, demorada. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, diz lá em Gênesis 3, o verso 19. O que acontece é que as dificuldades, o sofrimento é que vem como consequência da queda e do pecado, e não o trabalho. Antes da queda, os seres humanos eles já se multiplicariam. Agora, com a queda, por causa do pecado, isso acontecerá em meio a dor, dificuldades e sofrimento. Antes da queda, já havia campos, plantas e árvores frutíferas. Agora haverá espinhos e ervas daninhas. Antes da queda, já havia atividades para os seres humanos desempenharem. Agora, com a queda, o trabalho será pesaroso, com muito suor e esforço. A conclusão, assim, é que a boa criação de Deus é uma bênção, né? Não é algo negativo ou amaldiçoado por si só. Somos nós, com a direção que nós tomamos ou conforme o rumo que queremos dar para as coisas, é que multiplicamos as cargas, os fardos, as lutas, as dificuldades e a maldade. Mas tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é o Evangelho. Vivemos hoje a realidade da redenção. Em Jesus fomos redimidos. Jesus veio para redimir toda a criação de Deus. É esta a realidade que nós vivemos atualmente. Portanto, podemos encarar o trabalho de um jeito novo, de um jeito diferente. Podemos encarar o trabalho na perspectiva da redenção. E é aqui que vocação faz todo sentido para os cristãos, pois nós sabemos quem nos chama. Somos chamados pelo próprio Criador para nos envolvermos com a sua boa criação. Poderíamos dizer então que Gênesis, os capítulos 1 e 2, nos revelam um chamado geral de Deus, o chamado geral de Deus aos seres humanos. Este envolvimento dos seres humanos com a realidade, este ser humano que é chamado a ser um produtor cultural, este é um chamado legítimo que torna todas as nossas atividades igualmente legítimas. Quando nós nos voltamos a este estudo em Gênesis, uma palavra que o pastor e mártir alemão Dietrich Bonhoeffer utilizava era mandato, tendo aí como significado uma missão dada por autoridade divina. Talvez você já tenha ouvido falar de mandato evangelístico ou mandato cultural.
Ao utilizarmos a palavra mandato, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo basicamente que existe uma realidade, uma estrutura e que, havendo um lugar para a humanidade nesta realidade, existe algo que se espera de nós. Nós já vimos que Deus ele confia tarefas aos seres humanos. Sem entrar em todos os pormenores dessa discussão, é aquilo que alguns têm chamado de mandato criacional, outros chamam de mandato cultural. Vou me restringir aqui ao mandato cultural para não confundir, para não abrir muito. Tendo compreendido a palavra mandato, o que seria cultura? Será que esta palavra ela aparece em Gênesis? A palavra cultura, com origem no latim, vem do ato de plantar e cultivar plantas, ou realizar atividades agrícolas. Com o tempo, passou também a significar cultivar a mente. Depois dessas definições e de tudo que nós já dissemos em nossa abordagem a respeito da vocação, é provável que você já tenha feito algumas relações, compreendido, por exemplo, aquilo que diz lá em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A origem etimológica de palavras como culto, cultura, cultivar é a mesma. Os verbos que denotam ação humana, conforme Gênesis 1 e 2, indicam haver este mandato de Deus para a humanidade. É nossa tarefa, é tarefa humana desenvolver as atividades que passaram a ser chamadas de cultura, atividades culturais. Cultura, assim, numa definição simples, a partir de tudo aquilo que nós já temos dito, seria tudo aquilo que resulta da intervenção humana na realidade criada. Deus criou as plantas, a árvore, por exemplo, e o ser humano criou a cadeira. Deus criou tudo, e de tudo isso os seres humanos extraem elementos, princípios, para dar origem a todo um mundo de outras coisas. Assim, a cultura ela inclui linguagem, processos, modos de vida, costumes, tradições, hábitos, valores, padrões, ferramentas, conhecimento e assim por diante. A cultura que resulta do trabalho dos seres humanos é assim algo a ser celebrado, é algo esperado por Deus, fazia parte da boa vontade de Deus desde o princípio que assim fosse. Trabalho e cultura definitivamente não são produto da queda. Deus planejou isso desde o princípio, desde antes da queda. E isto precisa estar muito claro para que nós possamos ver todas as coisas por uma perspectiva correta. Existe um chamado geral de Deus para todos nós. É que nós nos envolvamos com a realidade, transformemos as coisas à nossa volta, trazendo algo novo à existência. E assim como Deus ele podia olhar para o fruto da sua criação e avaliar tudo como sendo bom, também se espera de nós que cultivemos coisas boas e que a nossa produção resulte em bênção para as pessoas, em bênção para o mundo. E eu realmente espero, você que nos tem acompanhado nesta série sobre vocação, eu espero que tenha ficado claro já que há alguém que nos chama, e este alguém é Deus. E há também uma razão para isso, um propósito para este chamado, que nos envolvamos na criação de Deus, trazendo novas e boas coisas para a realidade. É disso que nós estamos falando quando utilizamos o termo mandato cultural. Seria uma orientação, uma ordem de Deus, uma maneira com a qual Ele nos criou, esperando que nós, com o nosso envolvimento em todas as coisas que Deus criou, trouxéssemos coisas novas à existência. E assim, basta olhar para a história da cultura, a história dos seres humanos, que nós veremos que os seres humanos eles têm cumprido isso de um jeito ou de outro. Se aqui ficou claro, então, que existe um chamado, uma vocação geral,
Talvez você ainda pergunte, tá, mas tem ainda uma dúvida aí. E essa dúvida seria a respeito da vocação, do chamado específico. Se Deus chama a humanidade para desenvolver a cultura, se há este mandato cultural para todos, mas o que se espera de mim especificamente? Qual é o meu chamado? Posso imaginar, quem sabe foi esta dúvida, foi essa pergunta que trouxe você para estes vídeos, para assistir esta série que nós estamos colocando à sua disposição sobre o tema vocação e trabalho. A grande dúvida que as pessoas geralmente têm é sobre a sua vocação, é sobre o seu chamado pessoal. Brevemente, ainda aqui neste vídeo, duas coisas que eu quero falar para você. Primeiro, compreender este chamado geral é fundamental para que o cristão ele possa encarar as questões de trabalho, carreira, profissão, vocação por uma perspectiva correta. Eu tenho certeza que agora, depois destes 4 vídeos que você já está terminando de assistir, você pode ampliar muito a sua compreensão e isso já está te ajudando em relação àquilo que você procura. Deixe o seu comentário aqui embaixo e me ajude a compreender. A segunda coisa que eu gostaria de te dizer ainda é que este não é o último vídeo sobre vocação. Este é um tema tão importante que eu resolvi me dedicar a ele um pouco mais. Então, aguarde que vem mais aí. Eu vou encarar junto com você o tema da sua vocação, da vocação pessoal, a vocação particular, específica. Afinal de contas, sabemos agora que há uma vocação geral, um chamado geral de Deus. Mas qual é o meu chamado, qual é o meu lugar no mundo, para o que Deus, afinal de contas, tem me chamado, o que Ele espera que eu realize dentro dessa amplitude, dentro de todas essas possibilidades que nós temos diante de nós. Então inscreva-se em nosso canal, não perca os próximos vídeos, acione o sininho para que você receba as notificações e possa assistir os vídeos já assim que eles saem fresquinhos e eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais. Seja você uma bênção.